que ele está deixando muito claro, o Trump, e convém acreditar, né, no que ele diz, que os Estados Unidos são a única superpotência do planeta. Pô. Então, eles sempre são chamados a resolver problemas criados por outros. Agora, ele está avisando, é assim e ponto final. Por que não o Hamas? Porque o Hamas é uma organização terrorista. Cabe a quem tratar o Hamas como se deve? Também aos países árabes que efetivamente querem a paz. Ninguém é contra a solução dos dois estados. Ninguém sensato. Você tem que ter na faixa de Gaza os palestinos, tudo bem, só que governados por quem eles escolham, e não pelo Hamas, que tomou aquilo, né, da organização do governo da Cisjordânia. Sim. A organização que eu não sei como é que é o nome da sigla hoje. ANP. Que era a antiga organização. Fatah. Né? O OLP. O OLP, exatamente. Lá não tem problema. Na Cisjordânia, problema tão grave. Se você tem terroristas governando Gaza e morando em países onde não há guerra, numa boa, e só decidindo, né, como invadir o território de Israel e matar israelenses, aí não dá. Então o Hamas está fora dessa. Quem tem de entrar? Os que estavam negociando antes, como a negociação estava avançando, e bem, né, com a Arábia Saudita, outros países árabes que têm dinheiro e vivem em paz. O Hamas apressou aquela invasão que iniciou essa guerra. O Hamas tem que acabar. Agora, os árabes têm de bancar essa também. A gente esquece que o principal inimigo de Israel, na segunda metade do século passado, foi o Egito. Sim. Era o Egito que era o grande problema. Foi o primeiro país a se acertar, se entender com Israel. Não avançaram nos acordos pela interferência de terroristas, né? Assassinados foram o Sadat e o governante israelense que negociava com ele na época. Begin. E o Begin foram assassinados. No entanto, os países vivem em paz, Egito e Israel. É um problema que os árabes que não estão em guerra têm de ajudar a resolver. E o Trump diz isso com a sinceridade aí que faltava aos presidentes americanos. Aliás, só no contexto histórico aqui do que o Augusto está falando, a passagem de Rafah hoje é um problema nessa região, a fronteira com Rafah. Gaza é uma cidade que remete à antiguidade, no século V a.C. Gaza já passou pelas mãos de macedônios, bizantinos, já passou pelo Império Otomano, é algo problemático por conta da densidade populacional. Nós estamos falando de uma faixa que tem em torno de 10 a 12 quilômetros e 41, né? Extensão e largura hiperpopulosa, 2,5 milhões de pessoas, ou seja, estamos falando mais ou menos de 6.500 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente para um lugar absolutamente destruído, que é repleto de túneis, porque é onde o Hamas se esconde, tem túnel, inclusive, e verdadeiros bunkers debaixo de hospitais. O que Gaza precisa é ser reconstruída. Naquele pedaço de terra e de planeta, não há outra forma de Gaza ser reconstruída senão pelas mãos de Israel. Caute, só para não perder o gancho, já que estamos falando aqui de Egito, faixa de Gaza, essa semana saiu essa notícia sobre a proposta do Egito de reconstrução ali da faixa de Gaza e, pelo menos no papel, Caute, é uma proposta de exclusão do Hamas, inclusão aí de uma autoridade palestina para fazer um governo provisório por 6 meses para tentar reconstruir a região. Como é que você avalia aí essa proposta? Então, não é exatamente a extirpação do Hamas, a eliminação do grupo, porque para os países árabes, o Hamas não é um grupo terrorista, é uma entidade política, é um partido político. Inclusive, o Hamas participou das eleições, das últimas eleições que houveram na Cisjordânia, né, naquilo que deveria ser o Estado palestino, e o Hamas ganhou as eleições. Só que o problema é exatamente isso. Ganhou as eleições em Gaza, não ganhou do outro lado. Tomou poder em Gaza, na Cisjordânia. Tomou poder à força em Gaza, assassinou
todos os chefes da ANP, né, do partido que era do atual líder, né, do Al-Fatah e da OLP, que é Abu Mazen, e tomou o poder à força. E desde então não houve mais eleições em Hamas, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então são 20 anos que não há democracia por lá. A questão é como extirpar um grupo que controla há 20 anos essa região, que basicamente transformou muitos desses habitantes em seus apoiadores, querendo ou não, muitas vezes à força, que controla também a gestão da ajuda humanitária, do dinheiro que vem do exterior. É muito difícil eliminar esse grupo. Ao mesmo tempo, os países árabes têm medo, só para terminar, o Egito tem medo também de ter problemas internos. A Irmandade Muçulmana, uma derivação da Irmandade Muçulmana Egípcia, poderia criar problemas dentro do Egito. Então, assim, é uma situação bastante complicada e dificilmente veremos nas próximas semanas uma solução definitiva.